Vamos falar agora sobre um cenário avançado de como funciona a internet, ou um cenário mais detalhado, né? Então, quando a gente digita uma URL, por exemplo, sap.com no browser, automaticamente, antes da URL já aparece ali um http ou um https e um cadeado antes dessas informações, né? Então vamos entender o que são essas siglas, o que é esse cadeado. E vamos começar por HTTP. HTTP é a abreviatura de Hypertext Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Hipertexto. HTTP é como os dados são transmitidos em uma rede, no caso mais comum, internet, né? A utilização mais comum, como eu acabei de dizer, é a transferência de páginas via internet, ou seja, você acessa o browser, digita um endereço, clica no Enter, você está solicitando para um servidor algumas informações, essas informações voltam e os dados são exibidos no seu navegador. Tá? Você pode também fazer transferência de dados em uma rede, né? E não está restrito somente a isso. Muitos aplicativos utilizam HTTP para troca de informações. Nós vamos ver mais para frente o conceito de API, de Web Service, e eles também utilizam HTTP para fazer troca de informações. Tá? HTTP é uma comunicação do tipo client-server, ou cliente e servidor. Ou seja, nós temos aqui um celular, um computador, né, um notebook, e eles estão fazendo requisições via internet para um servidor. Tá? Então esse é o conceito de client-server. Tá? Cada mensagem que você trafega ali via HTTP, ela tem um cabeçalho e um corpo. Né? No cabeçalho da mensagem, por exemplo, nós temos as informações básicas, o tipo de conteúdo, o idioma, e o conteúdo real da mensagem vai no corpo. Né? A gente, em integração de sistemas, a gente está acostumado a chamar de payload. Então, o corpo da mensagem a gente chama de payload ou o body. Né? Então, o HTTP ele nada mais é do que uma troca de mensagens, e cada mensagem tem cabeçalho e um corpo da mensagem principal. Né? Então, o cliente pode ser um smartphone, pode ser um desktop, pode ser um notebook. Ele inicia uma solicitação para o servidor web, digitando na barra de endereço do seu navegador, e recebe inicialmente um código de status. Primeira coisa que ele recebe vai ser um status. Né? Status de HTTP status 200, sucesso. Por exemplo, HTTP 404 quer dizer que o endereço que você tentou acessar não existe, né? 404 not found, e tem diversos outros códigos de status. Tá? Então, inicialmente, o que você recebe vai ser um código de status. E esse código é que contém a informação se a solicitação que você fez pode ser respondida. Né? Se uma página não existe, vai retornar um HTTP 404, a sua requisição não pode ser respondida. Mas, se você fez uma requisição para um endereço que existe, porém, por algum motivo, ele não respondeu a sua requisição, esse status vai ser retornado com um código de erro ou um código de sucesso se a sua requisição teve o resultado esperado, se você recebeu de volta os dados que você solicitou. Né? Então, nós temos HTTP 404, HTTP 401, quando você tenta acessar uma URL que você tem que passar um usuário e senha, e esse usuário e senha não bate lá do outro lado, né? É retornado um HTTP 401, quer dizer, sem autorização, né? E o protocolo HTTP, ele tem diversas operações. Então, quando você vai no browser, digita uma URL e aperta o Enter, você está executando a operação de GET do protocolo HTTP. Ou seja, você está avisando o servidor web que você quer buscar informações daquela URL, sap.com, por exemplo. Então, essa operação de GET, você está indo buscar informações. No caso de uma API, que nós vamos ver mais para frente, você pode, através de uma URL HTTP, você pode criar um documento do outro lado. Por exemplo, criar um cliente através dessa URL. Então, para criar um cliente, você utilizaria uma outra operação do protocolo HTTP, que é a POST. E nós temos o PUT, caso você queira alterar algum cliente, por exemplo.
E temos também o delete, né, caso você queira via HTTP deletar um cliente via uma URL. Tá? Então esse é o protocolo HTTP. E na sequência nós vamos ver a diferença entre HTTP e HTTPS.